Bom dia! Mais um momento nós vamos passar na presença do nosso Deus, orando, pedindo a bênção e a graça do Senhor para vencermos mais este dia. Eu me chamo Jeremias Lopes, estou aqui para orar por você e com você e juntos recebermos de Deus a graça, a consolação e a força para avançar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te glorificamos, te agradecemos por esse dia tão maravilhoso, que o Senhor nos permite levantarmos cedo e irmos, ó Deus, trabalhar. Te louvamos pela tua bondade, pela tua misericórdia, pelo teu cuidado, pelo Senhor ter nos dado uma noite de repouso, uma noite de renovação, uma noite, Senhor, aonde a tua graça esteve sobre nós e nos deu força para mais um dia nós levantarmos. Ó Deus, neste momento, nós pedimos que o Senhor venha abençoar todo o nosso dia, a parte da manhã, a parte da tarde, a parte da noite, que possa, Senhor Deus, tudo correr bem para a honra e glória do teu nome. Que a tua graça, Senhor, repouse sobre os teus filhos, sustentando, ajudando, levantando, sarando. Ó meu Deus, nós somos dependentes de Ti, somos carentes do Senhor. Venha, ó Deus, com a Tua graça, venha, ó Pai, com a Tua misericórdia, abençoando aqueles que estão atrás de emprego, aqueles que vão em consultas médicas, aqueles que vão, ó Senhor Deus, pegar o trânsito, aqueles que vão, Senhor, trabalhar no campo, aqueles que estão, Senhor, trabalhando na cidade, aqueles que estão estudando, aos professores. Oh meu Deus eterno, que a tua bênção e que a tua graça repouse sobre cada um dos teus filhos, Senhor, desta sociedade. Deus, vem abençoar agora este momento da tua palavra ser falada, ministrada aos nossos corações. Fala conosco, nos mostra o caminho, nos mostra a direção, guia-nos, ó Pai amado, na tua vontade, pois desejamos, Senhor, aprender mais de Ti. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos por tudo. Amém, amém e graças a Deus. A nossa leitura continua no livro de 2 Reis, capítulo de número 7, a partir do versículo de número 1. Nós vamos fazer esta leitura um pouco mais resumida devido à quantidade de versículos que se tem dentro desta história. Então nós vamos observar ele de uma forma resumida, ok? Diz o texto sagrado a partir do versículo de número 1. Então disse Eliseu: ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, quase este tempo, uma medida de farinha haverá por um siclo de prata à porta da Samaria. Porém, um capitão em cuja mão o rei se encostava respondeu ao homem de Deus e disse: eis que, ainda que o Senhor fizesse janelas nos céus, poderia-se aí fazer isso? E ele disse: eis que o verás com os teus olhos, porém não comerás. E 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui até morrermos? Se dissermos: entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos ali. E se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos nós, pois, agora, e demos conosco no arraial dos sírios. Se nos deixarem viver, viveremos, e se nos matarem, tão somente morreremos. E levantaram-se ao crepúsculo para irem ao arraial dos sírios, e chegando à entrada do arraial dos sírios, eis que não havia ali ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios ruídos de carro
e ruídos de cavalo, como o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: Eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Pelo que se levantaram e fugiram no crepúsculo, e deixaram as suas tendas, e os seus cavalos, e os seus jumentos, e o seu arraial, como estava. Fugiram para salvar a sua vida. Chegando, pois, estes leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda, e comeram, e beberam, e tomaram dali prata, e ouro, e veste, e foram e esconderam. Então voltaram, e entrando em outra tenda, dali também tomaram alguma coisa e esconderam. Então disseram uns para os outros: Não fazemos bem, este dia é dia de boas novas, e nós calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá, pelo que agora vamos e anunciamos a casa do rei. Versículo de número 16. Então saiu o povo e saqueou o arraial dos sírios, e havia ali uma medida de farinha por um siclo, e 2 medidas de cevada por um siclo, conforme a palavra do Senhor. Versículo 20. Assim nos sucedeu, porque o povo atropelou a porta, e ele morreu. Dentro desse texto, nós vamos tirar algumas lições práticas para as nossas vidas, mas a primeira lição que nós encontramos nesse texto já é o Deus da providência, o Deus que provê no momento da angústia. No versículo anterior, nos versículos 24 ao 33, está falando acerca da fome que estava havendo em Israel. Uma fome terrível, onde 2 mães foram registradas que tiveram que comer os seus próprios filhos. Olha que coisa, que tragédia, que coisa terrível, de tanta fome ali naquele lugar. E as pessoas já estavam perdendo o juízo, perdendo a noção do que era certo, do que era errado no momento ali da fome. E aqui nós vemos então Deus entrando com providência por causa da palavra de Eliseu. A fome estava imensa em Israel, tendo em vista que Israel estava passando por um processo que nós chamamos de processo de julgamento, processo onde Deus estava ali acertando com Israel algumas questões, algumas situações que Israel tinha que fazer diante de Deus. Lembrando que Israel sempre foi rebelde, Israel sempre foi desobediente, e Deus então estava tratando com a nação de Israel, e especificamente com os reis. E aqui nós vemos então que esse reino estava totalmente pobre, carente, dependente. A população estava com fome, pessoas estavam morrendo, mães estavam perdendo o juízo por causa da fome. Isso está registrado do versículo 24 ao 33. Mas nós vamos tirar 3 lições dentro do texto que nós fizemos a leitura sobre esse Deus que provê. A primeira coisa que nós vemos aqui foi a fala desse capitão. No versículo 2 diz: Porém um capitão, em cuja mão do rei encostava, respondeu ao homem de Deus e disse: Eis que ainda o Senhor fizesse janela dos céus, poderia fazer isso? E ele disse: Eis que o verás com os teus olhos, porém daí não comerás. Esse capitão, ele duvidou da fala do homem de Deus. O que o homem de Deus disse? O homem de Deus disse que haveria alimento barateado, haveria alimento em Israel, haveria ali mantimento em Israel, e ele, com a sua incredulidade, ele diz: ainda que o Senhor fizesse janela no céu
isso não aconteceria. Amanhã não aconteceria. Então ele colocou: é impossível isso que você está falando. E é impossível para Deus realizar uma coisa dessa. E então o profeta Eliseu diz: você vai ver, porém não vai comer. No versículo de número 19 diz: e aquele capitão respondera ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janela nos céus, poderia se fazer isso conforme essa palavra? E o homem de Deus dissera: eis que verás com os teus olhos, porém daí não comerás. E assim lhe sucedeu, porque o povo atropelou a porta e ele morreu. A notícia, quando saiu de que havia alimento, foi tanta que as pessoas saíram correndo. E este rapaz, este capitão, ele viu a cena. Ele viu as pessoas vindo atrás de alimento. Ele viu as pessoas comprando alimento. Porém, ele não pôde comer, porque a palavra do homem de Deus se cumpriu à risca. A incredulidade dele foi julgada, pesada, e o Senhor Deus então mostrou para este capitão que ele é Deus e que ele pode fazer do nada surgir o todo, que ele pode fazer a porta ser aberta em lugares que não existe. E este rapaz, com a sua incredulidade, levou ele à queda. O que nós entendemos aqui? Entendemos que precisamos andar por fé, sempre por fé. Tudo que fazemos é por fé, tudo aquilo que realizamos é por fé. Nós temos que fazer assim, porque isto é um ensinamento bíblico. Nós andamos por fé, nós vivemos por fé, nós plantamos a fé. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e a prova das coisas que se esperam. Eu não vejo isso acontecer, mas eu creio. Eu não vejo possibilidade, mas eu creio. Este capitão, ele deveria ter dito estas palavras: eu não consigo ver isto acontecendo amanhã, mas eu sei que Deus é poderoso. Mas essa não foi a fala dele, mas deve ser a nossa. Não existe nada impossível para o Senhor. Deus pode mudar todas as coisas repentinamente, porque Ele é Deus. A palavra de Deus diz sobre um homem que tinha falta de fé, e ele então olha para Jesus e diz: me ajuda na minha incredulidade. Quando não há fé, devemos colocar a sinceridade. Quando você não consegue ter fé naquela situação, deixe a sua sinceridade exposta diante de Deus, dizendo: Deus, eu não consigo ver solução, mas eu sei que o Senhor é o Deus do impossível e que o Senhor Deus pode mudar todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a primeira lição. A segunda lição que encontramos aqui é acerca dos leprosos que estavam indo ali para o arraial dos sírios. Quando eles souberam que eles iriam morrer de fome, independentemente se estivesse dentro de Samaria ou fora, eles então olharam para o acampamento dos sírios, aquele acampamento gigante, com muita alimentação, com muitos soldados, e eles disseram: vamos lá para lá. Se eles nos receber, vai nos receber, mas se eles nos matar, vão nos matar somente. Vamos para lá, porque a nossa chance é essa. E eles se direcionaram. Diz o texto sagrado, no versículo 6, que enquanto eles se direcionavam para lá, o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios ruídos de carro e ruídos de cavalo, como o ruído de um grande exército. O povo sírio estava lá, esperando o momento da guerra, e de repente eles começam a escutar um grande som de exército marchando, e aquilo os apavora, e eles levantam e eles começam a correr, e nesse momento de correr, eles abandonaram todas as coisas ficaram ali jogadas. Por quê? Porque eles estavam ouvindo um som muito forte de um grande exército
que estava chegando naquele lugar. E isso mostra que Deus, ele faz o momento da provisão para os seus servos, utilizando, aleluia, qualquer meio para isso acontecer. Então entenda isso aqui neste momento. O Senhor Deus, ele pode movimentar todas as coisas. Enquanto estes leprosos estavam caminhando, Deus estava fazendo os sírios serem surpreendidos pelo som. Somente o som, somente o ruído os assustou, somente aquele momento ali de soldados, sons andando, fizeram eles saírem correndo. O que é isso, meu irmão e minha irmã? Deus, ele vai trabalhar por você, ele vai usar a estratégia certa, ele vai usar aquilo que ele acha necessário. Se ele está achando necessário fazer o inimigo fugir, ele vai fazer. Se ele está achando necessário fazer alguém deixar alguma coisa para você, ele vai fazer. Deus pode todas as coisas. Esse texto é a evidência clara que Deus vai prover em favor dos seus filhos. Aleluia! Glória a Deus. Esta é a segunda lição que encontramos dentro desse texto. A terceira lição está no versículo 9. Após os leprosos chegarem e encontrarem o arraial vazio, eles se alimentaram, eles comeram, eles entraram nas tendas, pegaram objetos de prata, pegaram ali algumas vestes também, e isso mostrou que o Senhor cuidou deles. Mas olhe só o versículo 9. Então disseram uns para os outros: não fazemos bem, este dia é dia de boas novas. Os 4 leprosos que estavam ali, um olhou para o outro e disse: a gente não pode ficar somente com esta dádiva para nós, esse presente para nós. Ora, nós entramos num arraial desse tamanho e tem alimento, tem bois, tem cavalos, tem farinha, tem pão, tem tantas coisas, e nós não podemos ficar aqui somente entre nós e não anunciar isso aqui a ninguém, porque hoje é dia de boas novas, ou seja, hoje é dia de uma notícia boa. Vamos fazer o seguinte, vamos em Samaria e vamos anunciar o rei para a população também vir se alimentar, porque existe em Samaria fome, mas aqui existe alimentos preparados que os sírios deixaram, abandonaram aqui nesse arraial. E eles então saem e anunciam o rei, e o rei ele vai lá ver, e eles saqueiam então ali o arraial dos sírios, e então a nação de Samaria, o povo de Israel, começa a ser alimentado. E tinha tanto alimento, mas tanto alimento, que o povo eles saem correndo. E é neste momento que eles saem correndo que o capitão, que tinha falta de fé, ele é morto, mas o povo sai correndo. O que eu vejo aqui nesta parte no versículo 9, primeira aplicação, eles disseram: hoje é dia de boas novas. Sabe o que é isso? Aquilo que você recebe de bem, aquilo que você recebe de valor, aquilo que você tem, sempre vai servir para outra pessoa. Então, se você tem alguma coisa, é muito importante você compartilhar, você ajudar alguém. Se você encontrou algo, se você viu alguma coisa que está fácil de acesso, que tem uma tranquilidade, vamos supor que seja uma porta de emprego, que seja alguma outra coisa nesse sentido de ser bênção para outras pessoas, é dia de boas novas, é dia de você anunciar: olha, vem aqui porque aqui vai resolver o seu problema, olha, vem aqui porque aqui tem alimento, olha, vem aqui porque aqui tem emprego,
olha, vem aqui porque aqui tem uma solução na área da saúde. Dias de boas novas. Os leprosos não se viram ali olhando para si, mas eles tiveram o senso comum, o senso de pensar em outras pessoas. E eles então anunciaram, ainda que eles eram pessoas descartadas da sociedade por causa da lepra, mas eles ainda viram a necessidade de olhar para Samaria e dizer: não podemos deixar eles morrerem de fome, sendo que aqui tem alimento. Vamos e anunciemos, porque hoje é dia de boas novas. Você tem esta graça de Deus nas mãos para você anunciar para as pessoas a boa nova. Aleluia! Você pode chegar para alguém e dizer: olha, na sua vida está sem alimento, na sua vida está passando por dificuldade financeira, dificuldade espiritual, dificuldade emocional. Eu tenho uma boa notícia, eu tenho uma boa nova para você, para te contar. O que é? A pessoa vai dizer, você vai dizer: Jesus Cristo, Ele pode te ajudar, Ele pode te fortalecer, Ele pode te curar, Ele pode te levantar, Ele te pode abrir a porta, Ele pode perdoar seus pecados, Ele pode te sarar, Ele pode abençoar a sua família. Basta você vir, aleluia, e ver o que o Senhor Deus fez por você. Aleluia. E eles então disseram: hoje é dia de boa novas, nós não vamos nos calar, vamos e anunciemos. E eles foram e anunciaram. Nós não podemos ter este sentimento de sermos apenas nós, olhando apenas para nós. Não, devemos anunciar boas novas para as pessoas. Se você tem uma boa notícia para alguém, não guarde para si, mas conte, mas fale, mostre a direção, mostre o caminho, porque é dia de boas novas. Amém? Então nós aprendemos sobre a fé nesta manhã. Também aprendemos sobre um Deus que cria circunstâncias impossíveis para o nosso favor, e também vimos que não podemos nos calar diante de uma boa notícia, mas devemos anunciar para as pessoas aquilo que o Senhor Deus fez, aquilo que o Senhor Deus faz e aquilo que Ele ainda fará. Oremos ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te glorificamos e te exaltamos nesta manhã pela tua palavra. Esta palavra, ó Senhor Deus, que falou ao nosso coração sobre a fé, sobre o teu poder, ó Deus, e também sobre a necessidade de anunciarmos as coisas boas. Pedimos que o Senhor nos dê um dia de vitória, um dia de bênção, um dia de alegria, um dia de regozijo, um dia de refrigério, abençoando a nossa saúde, abençoando, Senhor, a nossa vida espiritual e emocional. Nos dê força para vencer o dia de trabalho. Abençoe, Senhor Deus, todas as nossas atividades. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos por tudo. Amém, amém e graças a Deus. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe e te guarde e te livre de todo mal. Eu te espero aqui no próximo vídeo, querendo Deus.